Podemos começar? Pode. Pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente orar antes de começar esse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Pedir para a pastora Maria estar orando para o início do estudo, pode ser? Orar para o estudo, por favor. Senhor Deus, Pai, Pai encarnado, Senhor, nesse momento, Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, por essa reunião, Pai querido, por esse estudo, Deus, Senhor, que vai ser realizado, Pai. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, abre para o nosso entendimento, Senhor. Tudo que vai ser falado aqui, Senhor, nós venhamos entender, Senhor, nós venhamos compreender, meu Pai. Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para nós aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai, nessa noite. Abençoa teu filho também, Senhor, que vai, Senhor, está dando esse estudo, meu Pai. Pai, nos dá vitória nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Primeiramente, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Agradecer pela presença, pelo mistério da plenitude de Cristo. Pedir os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31, não 32, 31, a partir do 31. João 8, a partir do 31. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Todos acharam? Amém. Vai estar dizendo assim. A epígrafe na versão 21 diz assim: Jesus defende sua missão e autoridade. Ou seja, o capítulo todo em si, a partir da epígrafe do versículo 21, está falando sobre o quê? Sobre a missão. E quem está vivendo essa missão acaba adquirindo o quê? A autoridade. Então a autoridade do Senhor Jesus ela vai estar atrelada ao quanto a gente tem cumprido essa missão, ao quanto a gente tem obedecido, tem seguido, tem aprendido dela. E conforme a gente vai se aprofundando nessa missão, a autoridade vai sendo nos dada cada vez mais pelo nome dele. E no versículo 31 vai dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade que os libertará. É uma passagem, ela é muito conhecida no Evangelho, ela já foi aplicada de várias maneiras, mas se a gente reparar um ponto aqui, ela começa com 3 estágios. Do discípulo, ou seja, aquele que crê em Jesus, ele se torna discípulo dele. Aí você percebe que ser discípulo não quer dizer que você já é o quê? Liberto. Tem uma sequência. Você aceitou, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nos tornamos discípulo dele. Isso já colocou a gente dentro de uma melhor condição da gente alcançar essa libertação. Só que tem um processo. E esse processo está bem explícito dentro dessa passagem. Por quê? Ele coloca a ordem: se tornareis discípulos, conhecereis e depois libertarás. Ou seja, vem a decisão de se tornar discípulo, de obedecer, de se tornar nosso mestre. Aí vem o estudo, o conhecimento, a leitura da palavra, a audição da palavra, né, que a gente congregando, um edificando ao outro, recebendo as orações e pregações, a gente vai adquirindo conhecimento, e com o nosso estudo próprio. Aí, após esse conhecimento, é que vem a verdadeira libertação. Vem a verdadeira libertação. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E dentro desses 3, tanto o discípulo, o conhecimento e a libertação, tem um centro que é a verdade. E João 1 vai dizer que a verdade, que a palavra, ela se fez carne. O verbo, ele se fez carne. Então, quem é a palavra? Quem é a verdade? É Jesus. Então, ele está no centro disso tudo, né? E quando ele diz: conhecereis a verdade, ele está dizendo aqui sobre o conhecimento sobre ele mesmo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço ele, é esse conhecimento que vai me tornar verdadeiramente liberto. O que acontece? Dentro
que o mundo ele foi colocando, e graças à influência da bendita Igreja Católica, houve a inversão do significado disso. Jesus Cristo, ele não veio assim como os discípulos esperavam. Eu gosto muito dessa série The Chosen, porque ela é uma dramaturgia muito legal, 70% pelo menos canônica, acerca do que foi a vinda de Cristo aqui na Terra. Os discípulos, alguns, especialmente Judas, eles contestavam muito a Cristo, porque eles esperavam que viria um general de batalha, como nós nos referimos a ele, que viria num cavalo, com um exército, que derrubaria Roma e que libertaria o povo. Só que quando você começa a estudar sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai entender que a primeira libertação que ele traz é de mentalidade. A primeira escravidão que ele quebra é essa daqui, ó, e essa daqui. Escravo do conceito do mundo e escravo do quê? Do que eu acho, do que eu quero, de nós mesmos. Das nossas vontades, do pecado, da nossa carne. Então, quando Jesus Cristo ele vem na sua primeira vinda, ele vem para nos guiar para essa libertação de mente, que vai se concluir na palavra em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre a metanoia, que é a mudança, a transformação de mente. Então a verdadeira libertação não vem quando bota a mão na sua cabeça e fala assim, sai em nome de Jesus, aí o capeta dá mortal, ele vai sair, porque ali está tendo um ato, vamos dizer assim, de exorcismo que é necessário. Ele está gritando e tem que mandar ele calar a boca, então a gente tem que fazer a doação. Mas aquilo necessariamente não é libertação. Que a pessoa está acostumada a ir no culto de libertação, aí tu vai lá, né? Aí o diabo se bate, aquela coisa toda, bota a mão na cabeça da pessoa, a pessoa fica melhor. A gente até tira o demônio da pessoa. Mas se ela não receber a palavra, a própria Bíblia vai dizer que ele volta e volta com piores. Porque ali não houve uma libertação. Aí o Senhor Jesus Cristo ele vai colocar aqui que a libertação é através do conhecimento. Que é o que? É o se alimentar de Jesus Cristo, que é a palavra. A gente não tem como morder Jesus Cristo fisicamente, mas quando a gente está se alimentando da palavra, a gente está absorvendo ele, como ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim, se alimenta do verdadeiro alimento. Então a força para a gente se libertar de nós mesmos e desse mundo, vem do conhecimento da palavra. E por incrível que pareça, eu vinha estudando essa palavra, mas eu tinha deixado ela de lado, a montagem do estudo saiu de uma conversa com um ímpio, que está quase se desempenhando aos poucos, porque já está considerando Jesus Senhor e Salvador. Mas ele me fez uma pergunta muito interessante, que eu achei que era uma afronta, não era. Fiquei surpreso com isso. Por isso que é bom a gente conversar, se abrir para as pessoas, porque às vezes a gente fica tão combativo, querendo estar certo, que a gente perde a oportunidade. Ele me fez uma pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Seu mestre ou seu Salvador libertador? Aí eu, óbvio, respondi: não, ele é meu Senhor e meu libertador. Aí ele falou assim: o motivo da pergunta não é dizer que ele não é seu Senhor, mas ele falou que a palavra não está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Aí eu, sim. Aí ele, então, primeiro ele se apresenta para você como seu mestre. Ele te ensina o caminho, para você, no ensinamento desse caminho, você conseguir alcançar. Aí eu lembro, não, ele é, o bispo conhece ele. Ele é aquela pessoa aqui da rua que acredita em ET, extraterrestre. Conhece a palavra. Aí, mas assim, a gente conversa muito, então eu acredito que está começando a dar fruto, então tem que falar. E ele fez essa pergunta, eu falei: concordo com você. Ele olhou assim, que ele achou que eu ia rebater, eu falei: porque o que eu mais vejo são as pessoas invertendo a ordem, querendo se libertar antes de conhecer. Um dia desse eu participei de uma live, onde foi falando assim: eu não posso servir a mesa da festa sem antes conhecer o dono da festa. Ou seja, antes de eu servir a mesa, eu tenho que ter intimidade. Porque até para mim fazer isso com excelência, eu preciso conhecer Jesus. Então, às vezes a gente inverte essa ordem. E é onde o evangelho ele vai caminhando. Você sabe o TikTok, gente, é uma escandalização do evangelho. É um negócio surreal do que estão fazendo e dizendo que é um culto. Pode ser, mas não é para Deus.
que eu saiba, culto agrada aquele que está sendo cultuado. Então, se o Nery está sendo agradado com aquilo, mas por quê? Porque o ser humano ele quer fazer antes de ser, e quer ser antes de saber para que ele está sendo. Como é que eu vou servir um Senhor com qualidade se eu não sei qual é a preferência do Senhor? Qual é a forma de trabalho dele, como eu falava outra vez? Então, aí me chamou muita atenção. Eu falei, obrigado, Senhor. Se o Senhor quer, o Senhor usa até a jumenta para falar. Usa até a jumenta. Aí lá no trabalho, né, um fruto aí do jejum que o bispo sugeriu no grupo, eu estava mais ainda com dificuldade de montar essa história, que eu esqueci meu esboço em casa. Que eu montei ele antes no esboço, depois eu pedi o programa para transformar nesse desenho, mas ele foi feito no papel primeiro, lá com a minha caligrafia. E eu lá no trabalho, eu parei, eu comecei de verdade, puxei para cá, puxei para lá, o negócio começou a ser feito, tá ligado? Eu comecei a pegar as palavras referencial e montei esse estudo. Ou seja, vi tudo sendo feito conforme a verdade. Mas voltando para o estudo. Então, irmãos, sem o conhecimento de fato da palavra, não vai haver libertação. É onde a gente vai ver pessoas, às vezes, até com cargo, com responsabilidade, e dando um testemunho. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estava participando de um estudo sobre presbitério. Presbitério. Quem foi o primeiro presbítero da Bíblia? Assim, de fato, que fala assim, presbítero, a palavra presbítero. João. Aí, nesse estudo, vinha uma sequência de declarações do apóstolo João. Ele vem como servo, amigo, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Aí, no final, se eu não me engano, eu não sei se é na terceira epístola ou se é em Apocalipse, que ele fala assim, presbítero. Por quê? E João, ele passa por todas as sessões do ministério antes. Vamos dizer assim, quando ele era discípulo, ele era um diácono, era um obreiro de Jesus Cristo. Depois ele se torna, quando Jesus deixa a missão com ele, se torna um apóstolo. Aí ele vai fazer, mas nisso ele está fazendo missões em lugares. Ele é um missionário, ele está evangelizando, ele é evangelista. Ele passa por tudo, até ele ser chamado presbítero. Aí começou a destrinchar o significado da palavra presbítero. Ancião, mestre, aquele que detém um conhecimento total do que está fazendo, aquele que ensina, aquele que direciona. Aí eu falei, o que a gente vê hoje? Presbítero com 20 anos. 25 anos. Por quê? Porque o homem está fazendo as coisas conforme ele. Tem tanta coisa para alguém com 20 anos ser. Tem né? Não que eu não defendo essa tese de escadinha, não é igual militar. Soldado, cabo, terceiro, segundo, porque ali tem vocações, tem chamado, né? Tem chamado. Só que o presbitério está ligado a uma pessoa equivalente ao pastor. Está me entendendo? Ele é como se fosse um pastor. Só que, isso, exatamente. Só que ele não é o costuma ser o líder da igreja. Mas ele é uma pessoa que, por exemplo, ele instrui outros pastores, ele exorta o pastor da igreja, se o pastor da igreja sair né, vamos dizer que ele é o legislativo, né? Opa, se não está na lei, está errado, líder. Está me entendendo? Ele pega diácono na orelha, o pastor tem que pegar, pega missionário na orelha, o pastor tem que pegar. Então ele tem uma função ali que ele precisa ter uma rodagem de experiência com Deus e com a obra de Deus, com o meio dos homens, para ele exercer aquilo ali de verdade. É onde você vai ver. Presbítero sem função. O que tu é, irmão? Presbítero. Tá, o que tu faz? Qual é a tua contribuição na obra de Deus? Na tua igreja, lá onde você está. Quem você treinou? Quem você tem levantado para Jesus? Quais são os seus discípulos? Posso falar? Pode. Isso é bem interessante que você está falando aí. Hoje eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso, né? Não na parte do presídio, mas eu estou falando assim que envolve um pouco ministerial. Por exemplo, a gente aqui somos bichos da igreja, mas tem todo o corpo ministerial. Os pastores, né, os missionários, e a igreja não é só composta com os bichos. Por quê? Aí eu estava falando assim, engraçado que quando Deus ordenou Moisés a alimentar o povo, Moisés pegou toda a carne, todo o fardo para ele. Só que ali estava se tornando algo assim, vamos dizer, que Moisés estava surtando. Até que Jetro chega para ele e fala, poxa, Moisés, nós temos tanta gente que são instruídos, que dá para poder aí te aliviar, né? Só que, tipo assim, talvez Moisés sentiu, não, mas Deus entregou nas minhas mãos, ele vai fazer um
pessoa, por exemplo, te deu uma função, mas chegou algo grave na tua mão, você não conseguiu resolver, você vai trazer o bicho, você vai trazer, no caso, a pessoa trazer para a presença. Então, aquilo que é grave demais, que a gente não consegue resolver, aí vem até você. Mas tem coisas que são coisas pequenas que você vai conseguir resolver. É filtragem. Você entende? Por exemplo, tem coisas que eu vou conseguir resolver. Para que eu vou levar para o bicho trazer mais um problema para a cabeça dele? Não. Eu consegui resolver. Consegui resolver aquele problema. Então, por que eu vou levar para ele? Posso até levar sim, dizendo, aconteceu isso e isso. É um feedback, né? Então, assim, a solução foi essa, está tudo ok para mim. Pronto. Era o que acontecia na época, né? E o de Moisés aconteceu sobre isso. E o presbítero, exatamente, é para isso. O ministério é para isso. O ministério não é composto só com os bispos. A pastora Maria, por exemplo, a gente aqui no culto, a gente são em 30 pessoas, mas eu não consegui dar atenção a todo mundo. E para quem serve os pastores que estão nos auxiliando? Para isso. Para chegar lá, poxa, eu ouvi que a Jana não está bem. Aí a pastora Maria viu e falou assim, não, peraí. Aí tem uma pessoa que aí, às vezes eu até queria ela, aí eu disse, aí eu vou deixar o bicho para falar com você. Mas aí a pastora Maria se ligou que a Alexandra não estava bem, então ela vai lá e vai ensinar. Então, assim, são um pouco, a cabeça é Cristo, nós somos um pouco, outras pessoas nos ajudando, nos auxiliando, né? E aí é sobre isso. E também você estava falando sobre conhecer a verdade pura, libertar, algo bem interessante. Não sei onde está escrito, eu sou muito guardada. 8,32, João 8. Não, mas é uma outra passagem que Jesus ele fala para Pedro, quando tu se converteu, não sei onde está confuso no celular aqui, liga para o lado do. Quando tu se converter, como é que ele fala, meu Deus? Conversa das irmãs. Como é que fala? Conversa das irmãs. É tipo isso. É mais ou menos isso. Ou seja, como assim? Quando tu se converter. Mas o que já estava com Jesus não tem como? Não era convertido ainda. Não era convertido. Ele estava ainda no estágio do conhecimento, se Tu conhecendo. está entendendo? Então, assim, aí essa passagem me chama muita atenção. Porque quando. Não, peraí. Eu vou desviar? Desviar. Então, assim, ele estava ainda com isso. Você vê que teve uma hora que o Senhor falou assim: aí, rapaz, acho que ninguém Satanás. Preciso cumprir aquilo que. Para que eu fui enviado, né? Então, eu falei assim: interessante. Ele encaixa dentro desse teu estudo. Ele era discípulo. Ia ser a próxima, a gente está nesse assunto, na próxima, já em seguida. Para tu ver como é que é de Deus mesmo. Porque o que acontece? Está formada, né? Se reparar, os discípulos, na sua maioria, principalmente Pedro, só se converteram após a morte de Jesus. Conversão após a morte de Jesus. Porque até após a morte de Jesus, por exemplo, Pedro ainda tem uns, não vou dizer deslizes, mas tem uns equívocos. Como foi na Galácia, se eu não me engano, é lá que ele está, não sei se é na Galácia ou se é dos Éfesos lá, que ele está se misturando com o povo da Grécia, fazendo idolatria com ele. Será que Paulo, né, chega de voadora? Enfim, mas para você ver como eles estavam ali do lado de Jesus, eles estavam na obra de Deus, mas eles não eram convertidos, porque eles tinham se tornado discípulos, já segundo Jesus, estavam aprendendo, e estavam na fase do conhecimento. Então a libertação deles vem quando eles verdadeiramente conhecem. Quando a palavra começa a fazer parte da vida deles, aí você vai ver o ministério de Pedro e dos demais, né? Tiago, tadinho, era tão assíduo que foi, acho que foi o primeiro dos discípulos a morrer, de tão assíduo que ele era. Mas por quê? Porque quando a palavra começa, é impossível eu ser liberto e eu não ser inquieto. A pessoa liberta, que conhece a verdade, ela é agoniada. O Espírito Santo te dá uma agoniação, mas é boa, aquela de que eu preciso fazer alguma coisa para agradar o meu mestre, no Senhor. Eu tenho que fazer alguma coisa. E Tiago era assim. Se você for estudar a história do Tiagão, é o Tiagão que morreu. O Tiagão tem o Tiaguinho, o Tiagão que morreu. Se for estudar a história do Tiagão, o Tiagão era terrível, ele era um dos irmãos Trovão, né? Não. Ou seja, e eu fiquei mais curioso, estou estudando a história dele, porque na série ele abriu a curiosidade para saber se eles eram assim mesmo. Eu comecei em profundidade como eles eram. Né? Ou seja, só depois que
verdadeiramente passaram a ser conhecedores de Jesus Cristo, que é a palavra, que eles foram verdadeiramente libertos. Que eles começaram a proceder e pensar. Porque é simples, gente. Temos que pintar a igreja e o bispo está viajando. E falou, ninguém me perturba, que é uma viagem espiritual e ninguém me liga, se vira. Mas temos que pintar nesse meio tempo. Aí vamos discutir aqui qual é a cor da parede. Qual é a cor? A gente começa a azul, amarelo, aí vem um diácono Sidney que está mais tempo aí do lado dele e fala assim, pessoal, melhor não pintar de verde não, porque ele não gosta de verde. Que eu conheço ele gosta de azul. Aí a gente não escuta ele, mas ele conhece mesmo. E a gente vai lá e pinta de outra cor. E quando chega, a gente decepciona ele, porque, nossa, que estão horrível, que cor é essa, meu Deus? Dando um exemplo. Por quê? Porque ele sabe porque ele conhece. Aí ele começa a proceder, escolher a cor certa. Sei lá, vamos supor que a bispa não gosta de desinfetante de talco. Aí a gente vai lá e compra desinfetante de talco, dando um exemplo, sabe, material. E lava o banheiro com esse cheiro. Aí quando ela entra, ela tem alergia ainda, ela morre com talco. Pronto, por quê? Porque está servindo, ajudando, auxiliando, sem conhecer. Está me entendendo? Mas não é muito essencialmente que eu estudo, não, porque aqui está falando de libertação mesmo, estou falando do diabo mesmo, atuar na sua mente, na nossa mente, no nosso dia a dia, e a gente só vai ser verdadeiramente liberto. Só que quem se montou com algumas doutrinas que tiver fora. Você vê na minha igreja, pastor Marco, estou endemoniado. Cara, vou orar para você, sai capeta, sai, isso queima, vai, você vai embora. Aí eu não te apresento com profundidade a palavra, porque eu quero que você fique dependente de mim. Entendeu? Eu quero que você fique dependente de mim. Então você vai ficar um tempo bem, mas você não está recebendo um alimento sólido. Tu recebe só a quentinha de todo dia para amanhã tu ter fome de novo. E Jesus fala que se beber da fonte dele, tu nunca mais terá sede. Ou seja, ele dá logo a fonte. E você volta de novo. E toda vez que você está mal, você vem. Tem gente que é assim. Olha de novo. O diabo está apertando na mente. Gente, em processo de libertação, tá? Com todo respeito. Mas tem pessoa que se alonga porque ela não se apega nisso aqui. E a libertação está na palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A totalidade da libertação é com a palavra. Por quê? A estratégia de Satanás, não lembra qual parte de Mateus que está? Vai dizer que assim que ele é expulso da casa, ele fica rodeando o mundo. Aí Deus vai lá, limpa a casinha, varre teu coração, e a casa fica vazia. Você não recebeu o Espírito Santo, você não recebeu a palavra, Jesus não está dentro de você. Esse demônio, ele volta porque ele achou de morar. E quando ele volta e vê vazia, ele traz mais sede. E eu vi muita gente assim, ter participado já desse tipo de doutrina, pessoas que iam escalando. Um dia ela estava com o Joãozinho, amanhã ela estava com o Joãozão. Aí no mês que vem era a família do João toda. Aí no ano que vem, quando você via, a pessoa estava com o bairro onde o João nasceu. Está me entendendo? E tudo bem, algumas é porque elas não se submetem à palavra. Tem pessoa que elas fecham o coração e não quer se converter e pronto. Mas no caso dessas doutrinas, é porque eles querem que você dependa do doutrina. Por exemplo, se eu focar você no material, a gente vai ter problema material a vida toda, independente da nossa prosperidade. Então você sempre vai vir aqui porque você sempre vai ter alguma coisa para querer de Deus material. Agora, se eu apresentar para você, se eu for instrumentando na sua vida, se você receber essa palavra no seu coração, você vai vir aqui para adorar. Você não vai vir aqui porque você precisa do pastor Marco. Você vai vir porque você reconhece que o pastor Marco foi um anjo de Deus na sua vida, Deus usou muito na sua vida, que essa igreja do pastor Marco é uma igreja de Deus, e você vai estar aí por amor a Deus, por reconhecer que Deus está ali. Aí você vai servir porque você não é egoísta, você ama o próximo, e você quer que outras pessoas conheçam o ministério lá do pastor Marco. Porque foi lá que eu conheci Jesus de verdade, lá eu recebi a palavra, lá ele cuidou de mim, e é lá que eu entendo que Jesus está lá. E eu vou levar. Deixa de ser eu costumo dizer que tem pessoa que usufrui de Deus e tem pessoa que tem intimidade com Deus. Que hoje eu ouço muitas pessoas que falam assim, Deus é comigo, por quê? Aí você vai ver a pessoa tem vários testemunhos, mas materiais. Mas de testemunho de pessoa, em muitas coisas ela peca por falta de conhecimento. Entendeu? Porque ela é
meu Deus, ela desfruta de Deus, ela não tem intimidade com Ele. Entendeu? É diferente. Porque ele disse que o sol ele ia nascer para todos, né? Para o justo e o injusto. A chuva vai vir para o justo e para o injusto. Tudo que você pedir em nome dele, crendo, ele vai atender. Como ele atendeu várias pessoas que não foram salvas. Entendeu? Muitas das vezes ele não te atende em algumas petições porque ele pediu mal. Está pedindo mal. Lá em Tiago já fala, pedis e não receber porque pedis mal para o seu deleite. Né? Mas tem gente que recebe. Então a diferença de quem tem intimidade, agora quem tem intimidade, já tem tanta intimidade com Jesus Cristo, o que ele diria para mim? Qual seria o conselho que ele me daria? Da outra vez ele falou, quando for assim, eu vou fazer assim. José 1,8. Uma parte da tua boca livre dessa lei para que tu saiba, né? Como proceder em tudo. Então é isso. Então a gente vem pelo conhecimento. Então o conhecimento ele vem antes da libertação. Ambos estão na verdade. Mas que é o centro de tudo, mas o conhecimento ele vem primeiro antes da libertação. Primeiro a gente precisa, uma vez eu estava até conversando com o bispo na época, que eu estava citando uma opinião acerca do que eu acho que os estudos bíblicos, os teólogos fazem. Quando você faz teologia, eles te apresentam Gênesis, eles te apresentam o Pentateuco primeiro, genealogia. Eu, Diácono Michael, eu prefiro apresentar os 4 evangelhos primeiro, porque eu acredito que você conhecer quem é Jesus Cristo vai fazer você ler o Pentateuco até melhor, porque quando você começar a ler o Pentateuco, depois de ler os 4 evangelhos, você vai começar a achar os apontamentos e confirmar o que você viu lá. Agora, quando você vai para o Pentateuco, você entra em Levíticos, é muita ordenança. É muita ordenança. Você começa a botar um peso sobre a pessoa que os fariseus faziam. Tu já entrava para tu quero ser judeu, por exemplo, converter ao judaísmo. Ele já viu com Levíticos entupia você de 633 mandamentos. Para uma pessoa que ainda nem entendeu o que ela está servindo. Está me entendendo? Ou seja, eu, Michael, prefiro começar com os 4 evangelhos e os 2 livros de... Esse eu aprendi com o bispo, que é o Atos Apóstolos e o Romano. Que aí você vai começar a entender o que é a igreja do Senhor. Entendeu? Até ali nesses 6, se você quiser voltar lá no Gênesis e começar, porque é bom entender o início, para você entender o que está acontecendo no final, que já estava sendo apontado no início, eu acredito que para enriquecimento, amadurecimento, aí você entra no Antigo Testamento. Mas eu acho que para você ser cristão, você precisa primeiro conhecer a verdade, que é quem? Que é Cristo. Esse pessoal, eles tinham o Pentateuco, não conheciam a Cristo e deu no que deu. Então, por que não inverter a ordem? Vamos conhecer a Cristo e depois vamos falar do Pentateuco? Até mesmo porque se você conhecendo o Evangelho, como você falou, e falar toda a trajetória de Jesus, aí quando você voltar lá em Gênesis, você vai entender muito melhor. Exatamente. E eles fazem ao contrário, né? Eles botam a gente para estudar Gênesis, eu estava falando com teologia até desistir. Deu um nó na minha cabeça e desisti. Então você vai estudando Gênesis, Êxodo, e aí afinal você não estou entendendo nada, porque você tinha que saber de Jesus lá primeiro, né, no livro do Evangelho, que vai falar da história dele, do nascimento dele, a infância, para você depois entender lá. Sim, é por isso que tem muita gente especialista em igreja. Não pode isso, não pode vestir isso, não pode fazer isso, não pode tudo. Mas as atitudes da pessoa mostram que ela não conhece Jesus, porque, tipo assim, ela desfarda a mão, distrata uma ovelha, tá me entendendo? Está muito ligada no material e esqueceu que Jesus veio falar o quê? Quando ele fala que misericórdia quer no holocausto, que ele está colocando a pessoa, a vida, antes do material. Ele não está colocando material, descartando a ação, o trabalho. Mas ele está dizendo que se não tiver misericórdia, então ele está colocando a vida, né, a consciência pelas pessoas à frente. Entendeu? Então, a falta desse conhecimento está fazendo pessoas ter a falsa sensação de libertação. São pessoas que acham legal maltratar a esposa, porque lá atrás a mulher é tratada como, desculpa gente, como nada. A maioria dos homens tratavam a mulher como nada. Ela não opina, ela não escolhe, ela não fala. Aí Pedro, vai vir na carta de Pedro, vai vir em Efésios, Paulo falando, uma coisa totalmente diferente, né? A gente acha que o cara que ouviu tratar uma mulher bem foi Salomão, só que ele casou demais. Mas você vai ver o livro dele, ele fala como tratar a esposa, né?
Mas enfim, por quê? Porque eles começaram a dar valor mais para o material, para a túnica que está vestindo, se cura no sábado ou não, se trabalha no sábado ou não, e o teu sábado em casa tu maltratando o teu sábado. Aí Jesus vai falar, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Quem está falando é Jesus, a verdade. Então, se eu não conhecer como ele pensa, eu não vou ser liberto. Jesus, ele libertou a gente antes de Satanás, ele libertou do sistema. Ele libertou da hipocrisia, do materialismo, da crueldade, do excesso de doutrina e a falta do mandamento. Isso que você está falando, já é muito forte, né? Realmente é muito forte. Tem muitas pessoas assim, muito religiosas, né? Eu vejo assim, às vezes no TikTok também, falando sobre isso. Porque uma vez eu lembro que tinha um pastor até no vídeo aqui, ele falava assim comigo assim, na igreja, mulher não sobe do altar. Não, mulher não. Subir no altar não. Não ia nem uma vez ser mulher no pastor, não. Isso aqui, moça, aí mesmo, rapaz. O senhor está pensando errado, vai estudar a palavra, não sei o que. Quando foi um dia, quem foi que levantou a igreja dele? Mulher. Quem cavou o buraco? E ela chegou no câmbio. A mulher estava dentro do buraco, cavando o buraco. Em cima do lado. Quando falou cavou o buraco, pensei que era uma metáfora. Foi um buraco mesmo, uma sapada. Então, o que acontece? Quem foi que levantou a igreja? Quer dizer que a mulher serviu para cavar o buraco? A mulher não está para embolsar? Aí quer dizer, na hora de ministrar, a mulher serve. Tu está entendendo como que é a pessoa? A mentalidade da pessoa? Mas o pastor também não sei não. É pastora. Sim, mas aí quem é? Ela deve ter ela não sei. Eu vi. E esse deve mais. Ele é ignorante. Você já viu aquele filme Acabando? Você viu aquele pedacinho na cena quando o outro fala para Jesus, o cara que está fazendo uma para Jesus, sobre religião? Ele falou assim: o problema não é a religião, não vive por causa da religião. Então, ele estava falando da religião porque o povo era religioso. Sim, e é a linguagem que eles entendiam. Exatamente. Então, eu não veio por causa de religião. Jesus não é religião. Entendeu? Jesus é vida. Aí ele falou: não, mas eu aprendi assim, mas você aprendeu errado. Essa é a maior dificuldade. Aprendeu errado, entendeu? E Aprendeu certo. Mas eu não quero desaprender, foi assim que ensinar. Se você prestar atenção no filme, aquele nome foi tratado desde o início do filme até o final. É uma mensagem muito forte. Aí Teve muita crítica dos evangélicos, tá? teve, Mas foi muito forte. Quem não lê e não prestou atenção. A mensagem. Algumas coisas eu vi que não batia, mas algumas coisas assim. Porque ele já era maltratado desde a infância. Então ele já tinha trauma desde a infância. Sim. Então ele começou a ser tratado por Jesus. Como é que ele foi tratado? Ele sofreu um acidente, vamos dizer, né? Sofreu um acidente. Ele achava que estava na cabana, mas na realidade ele, vamos dizer assim, ele foi arrebatado. Sim. E aí Jesus começou a tratar com ele. E quando Mostrar as coisas para ele, o que aconteceu. Foi uma loucura. Foi a sorte que o pessoal não entendeu a história. Naquele momento ali, ele precisava daquela recomendação de Deus. E não do homem. Sim. Entendeu? Mas aí a questão que eu quero falar é sobre a religião. Ele falou que ele não é religião. Então ele não vai mais ensinar religião, não como realmente Cristo é. E por que Cristo veio? Quem tornou o cristianismo religião foi Roma. Assim, nesse conceito que a gente entende de religiosidade, foi Roma. Infelizmente, Deus. Porque como não dava para matar cristãos, tudo e tentaram se apoderar, mas o Espírito Santo é imparável. Então vamos lá. Então no conhecimento nós temos, primeira parte, que é a leitura, né, o alimento da palavra. E a prática no aprendizado da palavra. Aí depois nós temos a prática. Prática no aprendizado, que vai começar a nos gerar experiência. Você vai lendo, como era para fazer, pratica aquilo e começa a colher os frutos daquilo que você está aprendendo. Vai gerando uma experiência.
Aí você está tendo um amadurecimento de fé, você está começando a entender que o que está escrito ali não é abobrinha, porque você está obedecendo, inclusive até as coisas ruins também, porque ele falou, vai ter perseguição, não sei o que, e vai acontecendo. E depois vem, né, o conhecereis a verdade, que é o ponto de aprendizado, experiência que gera intimidade e revelação, que são nesses momentos que começam a acontecer as coisas, porque a gente praticou o que está escrito, e a gente começa a ter experiência com isso, e isso vai fazendo a gente querer conhecer mais. A essa querer conhecer mais vai aumentando nossa intimidade, porque a gente vai lendo mais, pesquisando mais, se aprofundando mais. E nós vamos fazer uma pergunta? Pode. A gente tem relacionamento com Deus só quando a gente ora ou só quando a gente lê a palavra? Eu acho que os dois. Porque um a gente fala, o outro a gente ouve, é uma conversa. Então, se você lê, você conhece. E se você ora, quem que ora? É você conversar com Sim, Deus. exatamente. Então, ali você está tendo um relacionamento. Mas eu já ouvi uma pessoa dizer para mim o seguinte, só não quis questionar a pessoa. E você tem relacionamento com Deus quando você lê a palavra. Eu falei, não, você tem que ler a palavra e tem que orar. Ambos têm que andar juntos. Porque relacionamento é falar e ouvir. Diálogo, você tem que conhecer a pessoa. E Deus criou a gente para isso, Se inclusive. você não tem diálogo com Deus e só lê a palavra, você não tem relacionamento. Sim. Ou se você só ora e não lê a palavra, você não tem relacionamento. Sim. Aí eu parei aqui para a pessoa não... Por quê? Quando a gente lê, a gente ouve a voz de Deus. Quando a gente ora, a gente bota para fora que ele conhece o nosso coração, mas ele necessita que a gente fale, faça nossas petições. Então, quando eu oro, meu Deus, me ajuda, me fortalece aqui, me faz aqui, o que eu preciso que eu tomar ali? Aí você vem para a palavra, acho que já aconteceu com todo mundo, de você vir na palavra e receber a resposta do que você orou. O Diácono Marcos. Esse é um relacionamento. Eu estava vendo um estudo, né? Agora eu vou uma questão muito interessante. Por que os relacionamentos se acabam? Falta de conversa. Só um fala. Falta de diálogo. Isso aí. Porque a gente se guarda, às vezes. Uma vez a gente foi num encontro de casais e o palestrante falou algo interessante. E realmente isso acontece. Porque isso já aconteceu comigo. Tá com raiva de quê, minha filha? Você sabe. Mas ele não sabe. Eu preciso falar. Mas tu não sabe? Não, se você me falar, eu não sei. Sabe, você sabe, você sabe. Claro que você sabe. Porque a gente quer a vida. Eu estou falando do quê? Eu já consigo tudo. Então, assim, relacionamento é isso. É o quê? Tem que conversar, dialogar. Então, com Deus é a mesma coisa. Quando você ora, você está se relacionando. Você está dialogando com Deus. Deus, eu preciso, eu sou carente disso aqui. Está vendo isso aqui? Eu não consigo sozinho. Não, sozinho eu não posso. Sozinho, então a gente está ali se relacionando, né, com o Senhor, né? Então, aí, como que acaba o relacionamento? Quando já não lê mais e já não ora mais. E aí já não sente prazer. Acabou o diálogo. Acabou o diálogo, não tem mais. A intimidade. Foi embora, entendeu? Aí o casamento acaba, né? Eu estou trazendo isso para o casamento. Ou fica igual muitos casamentos, que o casamento em si, institucional, não acaba, mas já acaba há muito tempo. Entendeu? Tipo, são duas pessoas morando numa casa, não conversa, enfim, etc. Ou seja, só tem o papel. Sou casado. Mas o relacionamento já acabou. Por quê? Porque não tem conversa. E conforme a gente para de conversar, a gente esquece o que o outro gosta, o que incomoda o outro. Isso aí só vai. É igual com Deus. Eu estou aqui, eu sou autossuficiente. Eu sou pastor da igreja, eu sou autossuficiente. Aí eu começo a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não converso mais com Deus. O caminho que eu tenho é desagradar ele. Por quê? Eu vou ficando tão autossuficiente quando eu vejo que eu estou fazendo uma coisa nada a ver com o que ele gosta. Que é o que a gente está vendo aí. A gente não precisa procurar muito, não. A gente vai achar fácil. Ou seja, por conta disso aí. Bem bom exemplo. Então, aí começa a vir a verdadeira libertação, que é a mudança de natureza, né? Rompendo o velho homem e vivendo o novo, né? A mudança de mentalidade, que é a metanoia, sabe? Eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não existe isso, você não pode ser mais assim. Né? Crente Gabriel. Isso aí. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, vem a mudança de mentalidade, na transformação do pensamento através de renovação de mente. Aí vem a última parte dessa libertação, dessa evidência da libertação, que é o quê? Que é a evidência da mudança através de testemunho que impacta e edifica. Caraca, o diácono Sidney só vivia, sei lá,
metido em problema. Hoje em dia o cara é tranquilo, passa pra lá, passa pra cá, dormia tarde, só vivia na balada. Agora o cara é tranquilo, vai pro trabalho, volta, faz. Aí vamos começar a ver o diabo se fala assim: opa, não é mais o mesmo Sidney que eu conheço meu vizinho, não, meu primo não. Por quê? Aí começa a ter. Aí vem verdadeiramente, por quê? Quando isso não acontece, você até convence o homem, adquire cargos, ministérios, etc., mas você não dá testemunho de Cristo lá fora. Dentro da igreja, talvez, você consiga dar uma mascarada, todo mundo fala: nossa, que benção ela, que benção ele, mas lá fora você não dá testemunho, porque você não é liberto. Tu dá lugar para o diabo o tempo todo, constantemente. Não pode pisar no teu pé, que tu já quer, né, mandar o irmão para posse. Então, ou seja, Esse dia lá tá falando, nossa Deus, abriu uma vender, tava na Galileia, eu nunca mais perdão. ou seja, não há evidência de mudança. Aí vem o processo, né? Vou pedir pode ser, irmão Lucênio, no livro de João, capítulo 3, versículo 5. João 3, versículo 5. Pode ler? Sim, a senhora leu o versículo 5 e a irmã Mônica leu o versículo 6, por gentileza. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Então, ou seja, aqui é o novo nascimento e a nova essência dada pelo Espírito Santo. Né? Se eu sou espiritual, eu não posso viver constantemente dando testemunho das obras da carne. O batismo, eu não sei qual é a concepção, o entendimento que os irmãos têm sobre o batismo. O batismo é uma confissão pública de que nós estamos entregando nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o começo. Ele é o começo. Nem todo mundo que está se batizando, naquele momento ali, vê que o processo da nova criatura, ele é progressivo. É como se você estivesse desinstalando um programa e instalando um outro no meio do caminho ao mesmo tempo, fazendo uma conversão de mente, de programação. Então ela vai acontecendo num processo que a gente fala que é um processo de buffet, né, para os técnicos de informática. Pode falar? Por isso que o próprio Deus vai falar que o batismo é aquele que se crê e for batizado será salvo. Muitas pessoas não estão se batizando, não estão começando as águas, porque não morreu o velho homem, continua vivo, né, e simplesmente continua com capa, disfarçado, porque quando nós estamos no mundo, fazendo a vontade do mundo, nós temos licença do mundo para fazer o que o mundo nos permite fazer. O cérebro brasileiro tinha uma capa que permitia estar naquele lugar ali e fazer o que, né, era o coração dele era maravilhoso. Por quê? Porque a facilidade é melhor eu pedir do que eu botar uma foice ou uma enxada nas minhas costas e tocando, capinar, passar seco, ali eu estou pedindo me dar moedinhas e Deus é muito fácil. Então hoje tem muita gente na igreja que precisa falar, aquele que não crê já está condenado, porque ele sabia que muitos hoje conhecem as águas, né? Você vê aquele batendo lá na igreja Assembleia de Deus, as meninas estão fazendo calcinha, sutiã, né? E o pastor quer dizer, é um vestido bem fininho, Brasil pequeno, na piscina, cheio de jovens batizando, e ali está uma estação muito linda. Entendeu? Foi o maior questionamento lá na igreja, ele saiu, vamos dizer assim, da igreja por causa disso. Mas o que chegou ao pastor foi o quê? Pastor, se você não renovar, você vai perder todo mundo. Como? Renovar eu ir para o inferno se renovar? A igreja tem que se adaptar ao mundo. Não, aí isso está acontecendo. Emendando com o bispo falou agora, eu pedi a pastora Maria, Romanos 12, pastora. Romanos 12, do 1 e 2, por favor. Romanos? Isso, 6º livro do Novo Testamento. Depois de Atos dos Eu já Apóstolos. vi um pastor na internet, a jovem que se batizou. Quando ela entrou dentro das águas, ela não pegou ela. Começou a se debater, deu um maior trabalho. Foi. Por isso é o que eu estou pensando aí. Tem que conhecer a verdade, tem que conhecer Jesus, para depois tomar a decisão de se batizar.
Romanos o quê? 12. 12, né? É 12, Romanos 12, versículo 1 e 2. Versículo 1. É Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ah, 12? 12. Eu estava vendo um vídeo esse dia. Eu sou problemático, não é possível. Botaram um vídeo de um líder de uma igreja fazendo uma encenação. Tá famoso esse vídeo. Aí o jovem chega e fala assim: pastor da igreja, não tem nada com a escala. O senhor faz escala, bispo? O senhor faz escala? Então, quem está fazendo a escala que se vira com a escala. Aí a jovem chega e fala assim: pastor, domingo, eu não vim para a igreja não, tá? Tá bom, meu jovem. É meu aniversário. Que paz? Amém, pode ir. Aí beleza, depois ela vai no outro, um líder de departamento. Aí fala a mesma coisa, ele: amém, meu filho, tá tudo bem tranquilo. Aí chega no responsável da escala: ó, meu líder, eu não posso vir domingo não. Você não pode vir domingo, você está escalada. Ela: não, mas é meu aniversário. Eu não posso faltar ao meu aniversário. Eu não posso faltar ao meu aniversário. Está repreendido. Sai fora daí. Ah, tá. Diz que conclua aqui a verificação. Agora foi. Nunca tinha acontecido isso. Aí o pessoal no comentário: líder tóxico, líder não sei o que. Aí eu já... Gente, me explica uma coisa. Tem como fazer a obra de Deus sem responsabilidade? Foi fácil para o pastor e foi fácil para o líder de departamento falar para ela não vir. Mas quem é que vai ter que dar um jeito de arrumar alguém para cumprir um lugar dela na escala, em cima da obra? Isso é irresponsabilidade. A obra de Deus não é bagunça. Aí começou um debate ilustrado. Por quê? Está se criando agora uma história, né, de que você não pode mais cobrar ninguém na obra de Deus. Porque você é um líder tóxico, dominador, abusivo. O que você, meu irmão, quer fazer na obra de Deus se você não tem... Não posso separar. Você não tem disposição para cumprir sua responsabilidade. Quem falou para você que a obra de Deus é brincadeira, intermitente? A hora que eu quero eu faço, a hora que eu não quero eu não faço. Ou é sim, ou é não. Ao contrário disso, é de procedência do Satanás, acabou. Mas hoje o líder não pode mais cobrar. E não é jovem, novo convertido, não. É missionário, é diácono, é presbítero, não pode ser cobrado, gente. Que Espírito Santo é esse de quem não pode ser exortado? Eu falei: gente, toma vergonha na cara. Se vocês estão procurando aí, não é evangelho não, cara. Vocês são fariseus, cara. E eu sei que se estendeu lá, mas enfim, entra muito nisso. Pode ler, pastor, em nome de Jesus? Vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Não vós conformei com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então essa é a renovação, é a evidência de que realmente Jesus Cristo entrou nos nossos corações e é a mudança de mentalidade. É você conhecer recursos do mundo para resolver situações que você poderia levar vantagem, mas você não é mais assim. Então você não pode usar desse recurso para você resolver uma coisa fácil. Que aí você, e nem ficar se martirizando: poxa, quando eu era do mundo eu poderia fazer dessa forma, isso já estava resolvido. Então a renovação de mente é entender que se eu fizer dessa forma eu vou estar decepcionando quem? Cristo. E vou estar voltando atrás da minha palavra com Ele, da minha decisão com Ele. Então eu não posso mais utilizar desse recurso. Minha mente mudou, minha vontade mudou, minha interpretação sobre essas situações, sobre o resultado disso, sobre o custo que isso vai me dar, mudou. Né? Então essa é a renovação de mente. O 4 é vivenciando o que prega. Vou pedir o diácono Bruno, Mateus 5,16, por gentileza. Mateus 5,16.
Isso, positivo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem os vossos Pai que estão no céu. Ou seja, está dizendo sobre a gente refletir para as pessoas, né, como nem a palavra da candeia, a luz de Cristo na vida das pessoas. Então isso é o quê? Vivenciando o que a gente pega, o que a gente aprende, o que a gente lê. E aí já começa a fé prática. As pessoas entenderem, poxa, fulano é uma bênção na minha vida. Foi Deus que enviou fulano, foi Deus que botou fulano na situação, no lugar, naquela hora. Você é uma bênção no trabalho, tem uma bênção na família, tem uma bênção na vizinhança, você é uma bênção no mercado, você é uma bênção na internet, você é uma bênção na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Você é uma bênção. Então, para que resplandeça o que é a luz, né? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, a gente começa a andar de maneira o máximo que a gente pode possível, a gente começa a andar de maneira que a gente glorifique constantemente o nome de Deus, né? O nome de Deus. Por exemplo, essa semana eu passei por uma situação que o bispo sabe, mas eu fiquei surpreso pelo testemunho das pessoas. As pessoas viraram para mim e falaram assim: meu filho, você é homem de Deus, todo mundo te conhece, você é diferente, você só vai para o trabalho e volta do trabalho, vai para a igreja, volta da igreja. A gente vê você lá com os meninos lá dando a vida no projeto com os meninos. Deixa essa pessoa para lá, deixa isso para lá. Fulano não tem o que perder, não tem nada por que lutar, você tem tua família. Pelo amor de Deus, não deixa fulano, ciclano fazer com que você perca isso que você tem. Tipo assim, das pessoas inesperadas dar um testemunho de você, de que você fica até com as forças quebradas, meu Deus. Que você começa a entender que a sua vida está sendo vigiada, mas você recebe ali da boca do ímpio uma validação de que você é diferente. Mas foi ministrado ontem. Isso aí é o quê, velho? As pedras. Então você tem que ultrapassar, mas não sair fazendo de qualquer jeito. Você vai rompendo isso. Não pode fazer igual uma zero, não bota uma pedra. Aí não. Aí você vai, sim, né? sim. Aí você vai rompendo, você vai quebrando essas pedras, tirando essas dificuldades no teu caminho, dentro da palavra, né? Dentro da palavra. E as pessoas, aí a Bíblia vai dizer assim: vocês são rodeados de uma tão grande luz do testemunho. Não é eu que dá testemunho de mim. Quem é que está testemunho da gente? Os outros. Não, ali. Não é você que vai. Não, agora eu sou crente. Gente, não, fulano não. Ele poderia até ter sido assim, mas agora não. A vida de fulano não é assim. Entendeu? Quando as pessoas olham e te olham com outros olhos, você acha que você está sendo visto, observado. Mas as pessoas estão te observando. Não, fulano não, que isso? Fulano é. Jesus disse que só ele poderia testificar de si mesmo, porque o Pai, né, o testificava. Só ele, mais ninguém. Né? Aí eu vou pedir o diácono Leandro para abrir em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Esse eu não lembro a ordem. É depois de Coríntios, né? Depois de 5 Coríntios. Isso, 5, 22 e 23. Por favor. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24 também, por favor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí no 25 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, aí depois que a gente começa já a resplandecer essa luz, que é a luz do Espírito Santo, é um sinal que o Espírito Santo está dentro de você, essa luz. Quando você começa a ser essa luz, essa candeia, que onde você chega está escuro, quanto mais escuro tiver, mais notado você é, porque a luz ela tem mais força no que está escuro. O celular vira uma lanterna de camping num lugar escuro. Ou seja, aí já começa a brilhar essa luz, já é uma evidência que o Espírito Santo selou você totalmente, agora você está cheio, está transbordando. Aí você começa a manifestar mas observa, eu aprendi isso recentemente porque eu Michael, tinha um entendimento diferente dessa palavra. É o fruto.
Então, o Espírito Santo, deixa eu sair aqui, o Espírito Santo, ele é tudo isso em nós. Não tem como ter um e não ter o outro. O fruto do Espírito olha só a palavra, o fruto do Espírito, o fruto é um. Aí, como o professor Wagner Cordeiro fala, o resto são os nutrientes que estão nesse fruto. Quando você come uma laranja, ela tem vitamina C e os outros nutrientes. Então, o fruto é a laranja. Aí, quais são as propriedades que a laranja tem? Vitamina C, ácido não sei o que, sei lá, proteína, tá lá. Então, não tem como ter um fruto ser um nutriente. Então, todas essas qualidades, elas confirmam em nós o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E tem pessoas que é cheia do Espírito Santo quando tá ali o microfone na mão. Eu dou o microfone, o Espírito Santo tá lá. Só quando tá com o Espírito Santo na área. Só quando tá com o microfone. Se é com o microfone, o Espírito Santo tá lá da terra. Lá da chuva. Se não tiver oportunidade na igreja, A bispa está profética hoje. Ela está profética hoje, sabe por quê? Olha só, você vai entender. Irmã Lidiane, por gentileza, 1 Coríntios 12, versículo 14, por favor. Meu Deus do céu. Eu não, eu sem querer. Cada espírito da pessoa está na Esse casa. 12. É um pequeno. 1 Coríntios 12. 12, 14. 12, 14. Isso. 14. 1 Coríntios 12 é o 14. 12, 14, quer dizer. 12, só o 14, né? Isso. Deixa eu falar em segundo. O corpo não é um só. Membros, mais muitos. Só o 14. Perdão, irmão. Aqui na folhinha tá o 12, 14. Isso, mas deixa eu ver. Do 4 ao 7, por gentileza. Versículo 4 ao versículo 8, perdão. É o mesmo capítulo, capítulo 12, primeiro capítulo 12, aí do 4 ao 8. Isso aqui foi sabotagem. Por isso que quando eu estou pedindo, eu já estou olhando antes para saber se a palavra está certa. Tudo bem? Tudo bem? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E continuando, o outro no mesmo espírito, a fé, o outro no mesmo espírito, não te curar. Ou seja, por que eu coloquei aqui no finalzinho do estudo essa passagem? Porque para mim executar esses dons da parte de Deus e da maneira que Ele convém a Ele que seja utilizado, eu preciso passar por isso tudo. É por isso que você vê hoje. Por exemplo, você abrir com os irmãos aqui. Eu falo em línguas. Quem aqui já está falando em língua? Porque, por exemplo, o que eu mais faço na igreja, assim, geralmente, é pregar e dirigir culto. Tem alguém aqui na congregação que traduz a língua dos anjos? Aí o apóstolo Paulo vai falar: há entre vós alguém que interprete? Então, não convém, tá? Porque é para outra edificação. Uma coisa, eu estou orando aqui, aí o Espírito Santo dá para o Espírito Santo, eu começo a falar em línguas,
eu estou me auto-edificando, porque é para mim uma parada entre eu e Deus. Mas eu estou aqui pregando para os irmãos e começo a falar em línguas, o que os irmãos estão entendendo? Ainda estão perdendo da mensagem. Está me entendendo? Uma pessoa que me orar em língua, eu fico assim, não vai saber o que eu estou falando? Exatamente. Aí, por precaução, a gente até fecha o coração, porque eu não sei o que está acontecendo. É a gente que sabe o que ela está falando, mas você que está E eu, mas eu não sei. E eu não sei se o anjo que está falando é o que está voando ou o que está caindo. Então, é verdade, irmão. Tem que ter. Eu estava lá no centro, aí ele chegou lá no menino, e cheio de estrangeira, né? Aí eu perguntei, às vezes está falando assim, vai morrer em 7 dias, aceita? aí eu pensei, Tu está vivendo a sua alma, tu não sabe, mas é verdade, irmão. Mas eu preciso passar por tudo isso aqui, absorver tudo isso aqui, para mim poder usar aquilo que Deus colocou na minha mão com discernimento. tem que ter cuidado com as duas tarefas, porque o diabo também fala em mim. Sim, exatamente. Aqui o que acontece? Isso é uma convicção minha, observando as coisas. A coisa mais difícil é ser. O senhor não me desculpe. Ser, para nós, é uma coisa muito difícil. É difícil ser de Deus. É muito difícil. É difícil estudar a palavra, é difícil, porque a gente não tem tempo, essa é a realidade. A gente está cheio de coisa na cabeça para resolver, toda hora é um problema diferente, uma distração diferente. Então é difícil estudar a palavra, é difícil pregar a palavra. Os irmãos que são do ministério de louvor, tem que ensaiar, tem que pegar isso, pegar a nota daqui, partitura dali, para fazer assim, para se aperfeiçoar. Eu acho que nunca tem um tom legal, aí vai procurar uma técnica, ou seja, é difícil. Está me entendendo? Por exemplo, cantar, basta ter o dom de cantar. Mas louvar, eu preciso estar me aprofundando na palavra para trazer até os louvores, a escolha das músicas de acordo com o culto, de acordo com a mensagem, de acordo com o que agrada ou não a Deus. Eu tenho que ter um cuidado até para escolher o louvor, porque esse louvor, ele é um louvor ou é uma música gospel? Então dá trabalho. Então quando a gente tem coisas que a gente pode fazer barulho sem essência, se você não conseguir fazer os mais difíceis, você vai investir naquilo que te dá, já viu como fala, aparência de que são? Então, é uma aparência, pode falar. Uma vez no Monte Aurélio, apareceu na TV, o cara era inglês, ele estava aqui, mas ele estava com um português já meio fluente, e aí começou a dormir e eu consegui entender, ele estava assim com um português já meio sem paga, né? E ele orou, perguntou se podia orar. Tinha todo mundo, aí ele perguntou se podia orar especificamente comigo. Eu falei, pode. Aí ele começou a orar, ele falou que ele era daqui, da Inglaterra e tal. Aí, posso orar? Eu falei, pode. E ele começou a orar de forma que eu entendi o que ele estava falando. Sim. Se ele ora em inglês, por exemplo, se não tiver nenhum intérprete lá. Não, ele estava falando assim um pouquinho assim arrastado, mas de forma que... Dava para entender, né, o sentido da oração. mas se ele falasse totalmente em inglês, você não ia entender. Tem até fechar o coração que você fica, opa, meu Deus, está repreendido, não sei o que ele está falando. Cara é inglês, o cara pode ser da seita satanista que está lá passando por todo mundo que sabe. Então, irmãos, o que acontece? Quando você abre o TikTok e você vê, por que a gente tem que tomar cuidado com o dom de línguas? Ele é de Deus, tá, gente? E não tem problema falar em língua, não. Só que quando você abre o TikTok e você pega esses cultos hereges, que parece mais aquela outra religião que eu não vou, para não ser bloqueado no TikTok, o que acontece? Mas tem gente ali falando, meu irmão, línguas inimagináveis. Porque vamos botar no conceito de língua dos anjos, porque ainda tem uma coisa, há muita discussão acerca do dom de línguas, tá? Mas vamos supor no termo língua dos anjos, uma linguagem do céu. Quem fazia parte do céu? Lúcifer. E os caídos. Então eles não sabem, será que tem alguma palavra na Bíblia que diz que eles esqueceram o idioma do céu? Então, vamos supor, os demônios eles também sabem. Mas eu só vou ter esse discernimento aqui. Se eu falar para você que você é um demônio com a força do pensamento, orando em pensamento, a pessoa começou a falar línguas, eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus, é você, Satanás. E a pessoa não falou mais em língua. O semblante da pessoa mudou.
enfim, ter os dons aqui que está descrito. Mas antes disso, tem essa luz aqui, ó. Meu irmão, não tem como. Se eu falo em línguas e não tenho a luz, é de procedência maligna. Se eu profetizo, mas você não vê a luz de Cristo em mim, é de procedência maligna. Se eu prego, mas você não vê a luz de Cristo em mim, é de procedência maligna. Mas como que eu vou saber a procedência se eu não conheço a verdade? Se eu não conheço Jesus Cristo? Que é a palavra. É por isso que o evangelho está indo. Aí você vê pessoas questionando um líder que exortou o outro, que botou no banco, porque a pessoa está na escala, faltando dias. Uma coisa é, ó, dia 18, se eu não me engano, eu prego. Dia 18. Ô diabo, tem como trocar comigo? Dia 18 tem compromisso. Olha quantos dias. Se não der para ele, a pastora Solange, a bispa Rosa, elas vão ter tempo para manipular a escala e sempre dar prejuízo. Tem que ter responsabilidade. Aí você vai faltando e não faz. Aí não tem problema, porque problemas acontecem, mas você tem uma responsabilidade e você vai tomar uma chamada. Agora, se você não é bom com repreensão, você cai, não tem Espírito Santo não. Porque quando Deus falou assim, ó, vem cá, por que descaiu o teu semblante? Se tu procederes igual teu irmão não tinha dado na tua oferta? Ah, o bispo não deixou eu pegar mais, o bispo não botou mais na escala de direção, o bispo não deu mais oportunidade. Calma aí, mas deu oportunidade para a irmã, por exemplo. Mas calma aí, qual tem sido a tua oferta? Dando um exemplo, tá? Qual tem sido a oferta dela? Vamos olhar aqui. Aí você quer ter o resultado dela sem pagar o preço dela, de obediência, que obedecer dói. Obedecer vai te abrir mão de lazer, de descanso, de tudo quanto é coisa. Então, sem esse discernimento, você se sente confortável falando em língua e fofocando na vida do irmão. Você se sente confortável falando em línguas e não obedecendo o teu pastor. Você se sente confortável falando em línguas e maltratando o seu cônjuge. Você se sente confortável falando em línguas e não discipulando seus filhos. Você se sente assim, vai indo. Por quê? Porque você não tem. E se você não tem a verdade, se você não conhece a verdade, você não é liberto. Ah, mas eu nunca manifestei a igreja. Tá bom, eu não manifestei. Fiz coisas, meu irmão, de covardias, que Deus deve olhar para mim e falar assim, meu Deus, essa minha misericórdia é infinita mesmo. Porque só assim esse menino está de pé. E eu nunca manifestei uma igreja, um demônio. Porque quem era o demônio? Era eu, pô. Essa é a realidade. O ser humano tem hora que ele é pior que o diabo. E quando eles fecham a sociedade, meu irmão, eles fazem limpa. Eles destroem, eles são uma arma nuclear. Tá me entendendo? Tá me entendendo, gente? Gente, se a gente não tiver isso aqui, se a gente não fazer uma alta análise, como na ceia fala, né? Examinar a voz mesmo. Se você parar para se examinar, gente, isso aqui não é uma crítica, só estou falando de mim, e eu acredito que seja a realidade. Se você parar para analisar as escrituras, por melhor que você seja, tu vai entender uma revolta assim, Judas e Jesus, os extremos. Se você parar para analisar a si mesmo, somos humanos, por mais de Deus que nós sejamos, você vai estar na régua mais perto de Judas do que de Jesus Cristo. Aí a nossa luta é para o Espírito Santo guiando a gente conseguir se aproximar, porque a nossa natureza é de Judas, vamos dizer assim, a natureza humana. Eu tenho estudado um pouquinho acerca dele, que eu vou trazer um conteúdo acerca dele, não é mais para glorificar ele, não, é para entender o que levou a ele a ser tão apto a exercer aquele propósito. Numa interação dele com Jesus lá, não canônica, mas baseada na Escritura, ele era um daqueles, tem alguns teólogos até que desconfiam que ele fazia parte dos zelotes, mas é uma desconfiança, não é canônico. Por quê? Ele esperava que Cristo fosse fazer aquilo que todo mundo, quase os judeus esperavam, que era o quê? Ele ia vir e derrubar César. Isso que eles queriam. Tanto que até os fariseus e até os romanos, Cristo não foi crucificado por religião, porque César estava nem aí para os judeus. Só que quando convenceram Pilatos, que quando César soubesse que tinha um cara lá na província dele, que tinha mais influência do que Pilatos, César ia tirar ele, porque ele dizia que ele estava falhando. Aí ele teve que trazer Jesus, ele veio assim, né? Fazer o quê? Por quê? Porque ele virou uma ameaça política. Mas não que ele veio para politicar, mas tanto os judeus, quanto os fariseus, quanto os romanos, estavam achando, os judeus esperavam isso, e os romanos começaram a pensar que ele ia fazer isso. Foi o que levou, mas ele não veio, a libertação que ele veio trazer foi de mente. E o povo não entendeu. Entendeu? O povo não entendeu.
essa alimentação. E Judas, ele esperava tanto que Jesus fosse isso aí mesmo, que ele vem de Jesus, usado por Satanás, ele vem de Jesus, mas ele tinha convicção que Jesus ele ia, né, sair dali, virar um super saiyajin, sair de dentro da cruz, sair eliminando todo mundo, que nem aquele anjo que ajudou Josué, né, que acho que tinha 300 mil, sei lá, inimigo, o anjo veio pegando todo mundo. Ele estava esperando isso, até ele, porque não é que ele não cria em Jesus, se você parar para ver, é que ele achava que Jesus era aquilo tudo bem que ele está falando, que ele teve a audácia, a maluquice, a imprudência, a demonice de vender Jesus, que ele podia ganhar 30 moedas e ainda ver o João quebrar a cara, e não foi isso que aconteceu. Eu acredito que isso já é uma opinião minha, baseada no que eu estou buscando entender sobre a história dele, e que foi até isso que gerou o remorso dele, quando ele viu o mestre morto, não fez aquilo que ele falou, cara. Ele falou, caraca, o cara morreu. Preciso de meu Deus. Ele se mata, gente. Ele se precipita. Não aguentou a pressão. Até porque Satanás saiu dele, né? Que a gente sabe que Satanás tomou um pouco dele. Quando ele comeu o pão com água, o diabo entrou nele. Aí Jesus fala, anda, te apressa, faz o que eu tenho que fazer. Porque ele já tinha aquela natureza ruim, só que a coragem, meu irmão, é por isso que eu falo, tem coisa, tu tem que estar endemoniado para ter coragem de fazer. Tu até quer fazer, mas, meu irmão, se tu fizer, tu está endemoniado, porque é uma coisa tão cruel, tipo assassinatos, etc. Tu tem que estar endemoniado para fazer aquilo na covardia. Picotar alguém, por exemplo. Sozinho tu não tá. Que coisa terrível. Olha só, que coisa. Minha mãe que tem estômago para ver isso aqui, mostrar foto, ela só o topo dela assim. Coisa terrível, terrível. Gente, isso aí é pior que o cabelo. Então, irmãos, só que isso tudo só é evitado com a libertação. Que a libertação só vem respeitando esse processo, respeitando esse protocolo, para chegar no final, ter a luz do Espírito Santo, aí manifestar o fruto, aí sim. Porque o fruto, a gente sabe, né? Semente, árvore e fruto. É progressivo. O dom, creio eu, que já entra um pouquinho, tem até um estudo sobre isso, mas eu estou começando ainda, que ele está mais apontado para a pessoa mesmo. Tipo, se você observar em outros lugares, mas usando para Satanás, tem pessoas que têm dom, que Deus deu, que nasceu com ela, mas quem usa? Diabo. Tá? O fruto não. O fruto é uma construção. Que ele tem semente, árvore e fruto, que é a nossa caminhada da fé, né? Novo nascimento, aí a leitura da palavra, as coisas tudo, a gente vai santificando, vai alimentando a árvore, aí o Espírito Santo, quando ele transborda na gente, o fruto começa a se manifestar. Aí eu vou pedir a diaconisa Isamélia para ler 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16, por gentileza. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes em vossa ignorância, mas conversando aquele que vos chamou, seja-vos também santo de toda a vossa maneira de viver, conforme escrito está, com toda salvação. Pronto. Isso aqui, ele é um organograma da caminhada de Cristo. A gente sabe que tudo que Cristo fez, gente, não podemos ser incrédulos. Tudo que Cristo fez, ele fez como um homem. Ele poderia fazer como Deus, mas ele fez como um homem, não existe esse negócio. Ele resistiu porque ele era Jesus. Tanto que ele se fez tão homem que na cruz ele falou o quê? Se possível, passa de mim esse cara. A agonia do que estava por vir. Gente, ele passou como homem. Tudo. Tanto que ele teve necessidade, tipo assim, que ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo pega ele e leva para o deserto, para ele passar a tentação. Aí ele passa pela tentação, sai com a autoridade, que no final ele fala o que para Satanás? Manda ele rapar de lá. Os anjos do Senhor vêm, dão ordem a respeito dele e alimentam ele, sabe? A partir dali, começa o ministério de Jesus. Aí o resto você já sabe do que ele fez. E está fazendo até hoje, vai fazer até o dia da glória. Por conta disso. Mas ele fez tudo isso como um homem que manifestava a essência do reino de Deus, do Reino dos Céus. E essa essência é o Espírito Santo.
A única diferença, às vezes, talvez, dele para nós, era que talvez não, ele tinha o Espírito Santo, porque ele era o Espírito Santo, e talvez nós não tenhamos, porque se nós não manifestarmos o fruto, nós não temos que buscar. Aí fica a pergunta, quando nós oramos, a gente ora pedindo perdão do pecado, ora pedindo proteção, ora pede para alguém. Mas a pergunta que eu quero deixar, igreja, vocês têm buscado o Espírito Santo? Porque quando a gente está orando, a gente está buscando o Espírito Santo, a gente tem que pedir, meu Deus, encerra com o teu Santo Espírito, transborda em mim, para que eu possa dar testemunho de Ti, para que eu possa manifestar os Teus frutos, e ser carta do Senhor na vida das pessoas, para que não venha pecar. E você tem que pedir, pedir, pedir. Ele disse, pedir, e será usado. Buscar-me-eis e acharei, se me buscar de todo o coração. Então pensa, ele é um tesouro. Ele não vem com facilidade. Então, a coisa que nós mais temos que pedir com força não é bênção, não é proteção, é o Espírito Santo, porque ele vai trazer isso tudo. Ele diz, vocês estão procurando galardão quando vocês podem ter em vós o quê? Galardoador, que é o Espírito Santo. É ele que vai dar a proteção. Quem fala isso, gente? Não deixa eu ir, se o Senhor for comigo. Moisés, não? Senhor, não deixa eu ir. Se a sua presença for comigo, não deixa nem eu ir. Por quê? Tudo que ele precisa para caminhar até o objetivo dele está na presença de Deus. Que uma coisa é eu vim, nós estamos aqui orando, ou sozinho em casa, ou em grupo na igreja. Deus está presente, nós o invocamos, mas ele está aqui, ó. Ter o Espírito Santo é ele dentro de nós. Aí nós passamos a ter o poder. E ele é o único poder para resistir nessa carne. Que faz a gente quase semi-morto, cansado, ainda com gosto, com prazer. Por quê? Meu Deus, se eu estou cansado de trabalhar é porque ele me deu um trabalho. Se eu estou cansado porque minha família dá trabalho de gerenciar uma família, é porque ele me deu uma família. Se eu estou cansado porque eu trabalhei, porque eu tenho saúde para trabalhar, que ele me deu. Então é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não se vence. A carne e o Espírito vivem todo o tempo. A condição do nosso Espírito vencer a nossa carne é a parceria com o Espírito Santo. Né? Com o Espírito Santo. Então, se vocês repararem, quanto mais a gente se aprofunda na Escritura, mais o resultado está vindo. Só que é tão como é que fala? É singelo, não, gente. É tão discreto, é tão... Esqueci agora o termo. Que a gente nem percebe. Deus vai mudando a gente de uma maneira tão, sabe, tranquila. Quando você vê, você já mudou, já está manifestando os frutos dele, e tu nem sentiu que mudou. Que você acha que é a mesma pessoa e os outros você, o que é contigo? O que está acontecendo? Você está diferente. Você está diferente. Então, irmãos, esse é o organograma espiritual, a caminhada da fé, o nome desse organograma. Que ele se a gente não inverter esse organograma, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. E o grande mal hoje da heresia, das doutrinas, tem sido a inversão. Antigo Testamento antes do Evangelho, lei antes da graça. Está me entendendo? Elas se complementam, são uma coisa só, elas vêm da parte do mesmo Deus. Mas a ordem que a gente aplica a ela está interferindo na interpretação do povo. Tem gente colocando Levíticos acima das cartas paulinas. Ouvi um dia desse um cara tentando refutar Paulo, dizendo que Paulo era o agente de Roma, que veio para... criticando porque o Paulo ele era doutrinado. Ele trouxe essa doutrina da igreja de Atos. A gente pode botar 80% da igreja primitiva na conta dele da doutrina, inspiração de Deus através de Paulo. Ele dizendo que ele trouxe isso porque ele queria tornar o evangelho uma coisa romana, como os romanos entendiam, como rédea. Como que um cara que trabalha para Roma é morto por Roma? Todo o tempo o cara sendo preso, açoitado, perseguido, humilhado, cuspido, espancado por Roma. E esse cara, ele é o agente de Roma. Para você ver. E se a gente não se apegar nisso aqui, eles enganam a gente, cara. Não existe isso. A pastora Solange já me pediu
a escala, para fazer a escala. Ela falou assim, meu filho, estou te enchendo, né? Eu falei, pastora, pode mandar, pastora. Que serve é esse que tem problema com... Pode me dar ordem. É para a igreja, é para Deus. É de uma responsabilidade principalmente que eu assumi, que eu aceitei assumir. Pode mandar. Que negócio é esse? Meus líderes não podem mandar em mim. Meus líderes não podem perguntar porque eu não vim. Meus líderes não podem me cobrar porque eu não cumpri minha responsabilidade que eu fiz perante Deus e perante Ele. Que Espírito Santo é esse? Que servo tem sido eu? Se o meu líder, se eu não obedeço, se eu não valido a liderança na terra, que eu posso ver, tocar e vejo fisicamente a manifestação das atividades, do esforço, da luta, eu creio em Deus aonde que eu nem vejo, gente. Se o líder está andando conforme Deus, se ele está estampando ali dentro do possível do ser humano a mensagem de Deus, se eu não estou entendendo ele, é porque eu não conheço isso aqui. Porque só tem uma coisa que pode fazer, questionar o meu líder, minha liderança, meus pastores, meus bispos. Pastor, isso não está escrito. O senhor, mas ao respeito, bispo, o senhor pode me explicar? Porque eu li lá em Jó, não sei das contas, que Deus falou assim, assim, assim. Aí ele vai me explicar se eu estiver equivocado, ou talvez ele, como um ser humano humilde, quer, meu filho, me desculpa, você está certo. Eu me equivoquei nessa interpretação. Se ele for de Deus, ele vai agir com humildade, ele não vai ter orgulho. Então, se ele agir com orgulho, eu vou entender, não, eu estou certo, está vendo? Orgulhoso. Orgulho, Espírito Santo não habita no mesmo lugar. Mas eu preciso disso aqui, para me libertar disso aí. Por isso que você está vendo pessoas em igrejas não bíblicas, mas sendo escravizadas, sendo humilhado, sendo esculachado, esculhambado, sem necessidade. E talvez por liderança que nem está enquadrado com a palavra. Porque toda autoridade é constituída por Deus, se Deus tiver essa autoridade. Se Deus não tiver, meu irmão, e tu seguir, tu vai para o mesmo inferno com aquela pessoa. Então fica aí a mensagem do estudo hoje, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo liberta a gente primeiro através do conhecimento. Então se nós não tivermos Jesus como mestre, Ele não vai conseguir nos salvar. Se nós não tivermos Ele como mestre, Ele não vai conseguir ser nosso Salvador, porque a gente não vai entender bulufas do que Ele está falando. E por falta de entendimento, a gente vai servir a Ele no inferno. Mesmo servindo a Ele. Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade.